Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui essa noite para gravarmos mais uma mensagem para este culto de doutrina. E queremos convidar a todos os irmãos que estão nos seus lares para juntos conosco adorar o nome do Senhor e bendizer aquele que vive eternamente. Convido você nesse momento para junto comigo fazer uma oração para que aonde essa palavra chegar, vidas sejam abençoadas, transformadas pelo poder de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós louvamos o Teu nome, porque Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és poderoso e és misericordioso. Estamos aqui essa noite, Senhor, para Te louvar. Estamos aqui essa noite, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com cada pessoa que está assistindo este vídeo. Deus bendito e santo, no nome de Jesus Cristo, vem tocar nos corações. Vem fazer maravilhas através desta pregação, porque a Tua palavra é viva e eficaz. No nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Agora nós vamos ouvir os louvores da harpa cristã. Logo após estaremos trazendo a poderosa palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos reunidos para adorar o nome do nosso grandioso Deus. Nesse momento, nós convidamos aos irmãos a abrir as vossas harpas e vamos adorar o Senhor no hino de número 342. Hino de número 342. Cante com alegria, meu irmão. Louve ao Senhor com contentamento, porque Ele é maravilhoso. No meu coração vibram as cordas afinadas para o Mestre louvar. O pecado esse som não outorga, só o Gólgota pode afinar. Aleluia, glória a Deus, e no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Também fomos no mundo afinados, mas não era agradável o som. Mas no Gólgota já transformados, temos nova harmonia e dom. Aleluia, glória a Deus, e no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. É Jesus quem as almas afina, o instrumento Ele cuida muito bem. Cada dia o som mais afina, até tocar os acordes do além. Aleluia, glória a Deus, e no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Se provar esta afinação queres, hoje
se chegar-te à cruz com amor, harmonia terás se estiveres em Jesus, o teu afinador. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que do Calvário a minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 322. Hino de número 322. Hino de número 322. Cante com alegria, meu irmão. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remedou, de uma lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregados com os cravos sobre a cruz, tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo desse conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que vos fala de
perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor, meu irmão. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 262, hino de número 262. Senhor, está comigo. Ah, meu irmão, é muito bom quando nós temos essa certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor não tem nos deixado, não tem nos abandonado, porque o Senhor estando conosco, no final de tudo a vitória é certa, pelo nome de Jesus. Senhor, estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dai-me cada dia o teu sustento e graça para cumprir teu mandamento. Sim, estás comigo em todo o tempo. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo. Ó, dai-me a tua vida, o teu sustento. Contigo, ó Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando, a face do Senhor Jesus buscando, e sempre do pecado me guardando. Sim, estás comigo em todo o tempo. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo. Ó, dai-me a tua vida, teu sustento. Por Deus estamos nós santificados, em ti, Jesus, que nos tem resgatado do mundo e de todo vil pecado, também o nosso ser vivificado. Sim, estás comigo em todo o tempo. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo. Ó, dai-me a tua vida, o teu sustento. Com alegria, meu irmão. O Senhor está lado a lado com você, meu irmão. Sim, estás comigo em todo o tempo. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo. Ó, dai-me a tua vida, o teu sustento. Sim, estás comigo em todo o tempo. Tu és o meu maná, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo. Ó, dai-me a tua vida, o teu sustento. É o teu sustento que nos mantém de pé, Senhor. Glória a Deus.
Mais uma vez eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite nós vamos aqui ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você que está em casa, que tem a Bíblia Sagrada, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, que tu abra no Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo 32, diz assim a palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos ouvir mais um hino e logo em sequência daremos continuidade à pregação da palavra. Lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo ninguém ao seu lado para lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira ali esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Deus, o seu Pai lá do céu, atônito olhando, ver com dor o seu filho ao Calvário subir. Tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério nesta hora a Escritura cumpre. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira ali esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro subiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia, vejo o lugar da caveira ali esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai:
consumado está. Como o Cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro subiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira ali esperar. Vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira lhe esperar. Vejo com olhar de ternura, orando e dizendo ao Pai: consumado está. Orando e dizendo ao Pai: consumado está. Orando e dizendo ao Pai: consumado está. Glória a Deus. Nós lemos para a leitura dessa noite o texto de João, no capítulo 8, versículo 32 em diante, aonde fala sobre o discurso de Jesus sobre a sua missão. E segundo o contexto desse capítulo 8, a missão de Jesus Cristo é libertar o homem. Por que libertar o homem? Porque o diabo, Satanás, tem prendido as pessoas no pecado, tem prendido as pessoas de várias formas. E aqui Jesus se revela ao seu povo, aos judeus, que Ele é a verdade que liberta. O conceito de liberdade pregado pelo mundo, nós sabemos que se resume em fazer tudo aquilo que lhe traz satisfação carnal, sem se preocupar com questões morais ou espirituais. Existe uma filosofia chamada hedonismo. O que é hedonismo? É a doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como a finalidade da vida. Eles ensinam também que você só dá sentido à sua vida quando você faz algo que deseja intensamente, sem pensar nas questões morais ou espirituais, contanto que isso lhe traga prazer. Portanto, o conceito do mundo de liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser, sem ter que dar satisfação a ninguém. O conceito do mundo é poder arrancar da vida. O conceito de liberdade que o mundo prega é poder arrancar da vida o máximo de prazer que ela exige. Mas o que o mundo chama de liberdade, a palavra de Deus chama de libertinagem. Nós, crentes em Jesus, somos salvos, libertos, transformados pelo poder dessa verdade, dessa palavra que nos alcançou. Então, qual é a liberdade que Jesus promete para o ser humano? Jesus Cristo, Ele livra o homem dos domínios do pecado. No capítulo 3 de Gênesis, registra a entrada do pecado no mundo. No capítulo 2, Deus dá uma ordem.
Deus diz para o homem: e ordenou o Senhor Deus ao homem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, o homem era livre para comer de todos os frutos que haviam naquela árvore, mas só havia uma restrição. Deus falou: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem escolheu desobedecer a Deus, fugir da liberdade de poder provar de qualquer fruto, de qualquer árvore, e decidiu por livre e espontânea vontade escolher ser escravo. Escravo de quem? Escravo de uma mentira. Por quê? Porque no capítulo 3, o diabo Satanás incorpora-se na serpente e induz a Adão e Eva a comerem do fruto. Há uma conversa, há um diálogo entre a serpente e a mulher. A serpente chega para a mulher e diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos livremente, mas do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí a serpente diz para a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a mulher, iludida com essa mentira, comeu do seu fruto, diz a Bíblia, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu também com ela. Comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E diz a Bíblia que foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram figueiras, e fizeram para si aventais. O homem que era puro, que andavam nu, agora tinham vergonha um do outro. Por quê? Porque agora eles estavam escravizados pela malícia do pecado. O pecado se introduziu nas entranhas humanas, e o homem agora estava cheio de malícia. Mas a Bíblia dá sequência e diz que eles ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E a Bíblia diz que Adão se escondeu da presença do Senhor entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e se escondi. O homem agora estava distanciado da presença de Deus, estava destituído da glória de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou, o pecado se introduziu na raça humana de uma forma devastadora, aonde o homem até hoje sofre as consequências do pecado. Deus disse para Adão: quem foi que te mostrou que estava nu? E Adão disse: foi a mulher. Então Deus chama a mulher, e Deus diz: por que tu fizeste isto? E a mulher diz: foi a serpente quem me enganou. Ninguém queria assumir a responsabilidade pelo seu pecado, porque é assim, o homem peca contra Deus, o homem é escravo do pecado, vai pecando contra Deus, mas não assume aquilo que ele faz. Mas nesta noite eu quero dizer, no nome de Jesus, há poder na palavra de Deus para libertar o homem de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu uma sentença muito dura para aquele casal que até hoje se reflete na humanidade. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então o pecado veio se tornando cada dia mais comum na vida do ser humano. Adão e Eva tiveram 2 filhos, um chamado Caim e outro chamado Abel. Caim matou Abel, Caim fugiu. E o Deus falou para Caim: o pecado está à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus estava dizendo: o pecado está bem próximo de você, mas cabe a você dominá-lo. O homem precisa dominar a força do pecado que está nas entranhas de sua natureza. Porém, ele jamais conseguirá se ele não tiver a presença de Deus na sua vida, se ele não tiver a presença de Jesus Cristo em sua vida. A
A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios que quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Mas nesta noite nós podemos glorificar a Deus, porque Jesus Cristo quebrou as cordas do pecado que era contra a nossa vida. A Bíblia diz que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. É por isso que nós somos livres dos domínios do pecado, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, venceu o pecado, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. Os judeus disseram para Jesus: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. E Jesus Cristo diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você que está ouvindo essa palavra, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa estar debaixo da graça de Deus. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a graça, ela liberta o homem do domínio do pecado. A Bíblia diz que veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei, ela mostra ao homem o quanto ele é pecador, o quanto ele está perdido, o quanto ele está condenado ao inferno. Mas a graça de Deus superabundou para revelar ao homem que há solução para o seu pecado, que há libertação para o seu pecado, que há liberdade prometida através da pessoa de Jesus, que veio para quebrar o cativeiro que prende o homem debaixo das garras do pecado. Aleluia. A Bíblia diz lá em Romanos 6, versículo 14: e o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O diabo vem com suas propostas, oferece bebida e o crente não bebe, oferece o vício, o crente não fica viciado, oferece a mentira e o crente não mente, oferece tudo aquilo que o mundo pratica que desagrada a Deus, e o crente não pratica. Por quê? Porque ele não está mais debaixo dos domínios do pecado, ele não está debaixo da lei, ele está debaixo da graça. Aleluia. E eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. A Bíblia diz: se o teu coração te condena, maior é Deus do que todas as coisas, e conhece o teu coração. Se o diabo aponta o dedo dele para dizer que você pecou, você aponte para a cruz do Calvário e diga que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Jesus veio para livrar o homem dos domínios do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós temos vida em Jesus Cristo, porque nós fomos resgatados com o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos garante purificação espiritual dos nossos pecados, e nos garante liberdade, acesso à presença do Pai e a direito à vida eterna por meio de Cristo. Então Jesus Cristo veio para libertar o homem dos domínios do pecado. Segundo lugar, Jesus veio para livrar o homem das mentiras do diabo. Jesus disse aos judeus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Diz o versículo que ele foi mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele próprio é, porque é mentiroso e pai da mentira. No livro de Romanos capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz que os homens mudaram a verdade de Deus
verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O diabo, ele é especialista na mentira, ele é especialista em deturpar a verdade da palavra de Deus, para enganar o homem. Lá no Éden foi assim, ele disse para Eva: vocês não vão morrer, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. É uma mentira que ele implantou no coração de Eva, no coração de Adão, e até hoje vem disseminando no decorrer da história as suas mentiras. Observe algumas mentiras que o diabo tem disseminado no decorrer da história. Uma das mentiras que ele tem semeado é dizer que todos os caminhos levam a Deus. Quantas pessoas estão iludidas, achando que todos os caminhos levam a Deus, que é só falar de Deus que já está tudo bem. Isso é mentira. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Eu quero te dizer uma coisa no nome de Jesus, meu irmão, minha irmã: permanece no caminho estreito, permanece no caminho apertado, porque o caminho largo, o caminho espaçoso é que conduz à perdição, e Jesus Cristo trouxe em você a liberdade. Então não se meta debaixo do jugo da servidão, e não acredite nas mentiras do diabo. Só existe um caminho que leva à vida, que é Jesus Cristo, e a Bíblia Sagrada diz que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Só existe um caminho, que é Jesus. Uma outra mentira que o diabo tem implantado no decorrer da história é dizer que lá no céu só entram 144 mil pessoas. Esse não é o céu do meu Jesus, esse não é o céu do meu Deus, porque o céu do meu Deus é grande, não é pequeno, a ponto de caber só 144 mil. O céu do nosso Jesus cabe muita gente. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois eu vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas ele disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não disse que era 144 mil, são muitas. João, lá na ilha de Pátimos, teve uma visão dos mártires na glória, Apocalipse 7, versículo 9, e ele disse que viu uma multidão que estava diante do trono, diante do Cordeiro, uma multidão de povos, nações, tribos e línguas, uma multidão que não se podia contar, de tantas pessoas que estavam diante do Cordeiro. Então, se não se pode contar, há uma quantidade indeterminada de pessoas que irão entrar na glória. Não é só 144 mil, essa mentira que estão disseminando na porta da sua casa. Há muitas moradas, meu amigo, há muitas moradas, minha amiga, para você. Há uma morada reservada para você mediante o dia em que você entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Uma outra mentira que o diabo tem disseminado no decorrer da história é dizer que depois da morte há reencarnação. Ou seja, ele diz que quando a pessoa morre, ela passa por um processo de transmigração de alma. Ela nasce em uma outra época, no ventre de outra pessoa, e vai morrendo, e depois vai nascendo. Esse é o processo de transmigração de alma, até alcançar o nirvana, ou seja, o estado perfeito, e depois chegar ao céu. Isso é mentira, porque se isso fosse verdade, Jesus não teria morrido na cruz. E a minha Bíblia diz no capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. As mentiras do diabo não prevalecem quando a verdade de Deus aparece.
As mentiras do diabo não podem escravizar quando a verdade da palavra de Deus chega, porque quando ela chega, ela quebra os grilhões e ela traz liberdade. Aleluia. Uma outra mentira que o diabo tem inventado é que o homem é salvo pelas obras. É só fazer boas obras que já está salvo. O crente em Jesus não faz boas obras para ser salvo. Ele faz porque já é salvo. A Bíblia Sagrada diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o crente, o ser humano, ele é salvo pela graça de Deus. Escute isso. A Bíblia diz no capítulo 13 de Lucas, que Jesus estava ensinando numa sinagoga, e a Bíblia diz que ali havia uma mulher que andava curvada há 18 anos. Diz a Bíblia que ela tinha um espírito de enfermidade. A Bíblia Sagrada diz que ela andava curvada, ela não podia se endireitar. Jesus, quando viu aquela mulher, ele disse assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus colocou as mãos sobre ela, e a Bíblia diz que ela se endireitou e glorificava a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que os sacerdotes, que os líderes religiosos ficaram indignados porque Jesus curava no sábado, e eles disseram: vocês têm a semana toda para ser curado, mas não no dia de sábado. E Jesus Cristo disse: hipócritas, vocês não desprendem da manjedoura, não desprendem o seu jumento, o seu boi no dia de sábado, e não levam a beber água, e não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Observe que aquela enfermidade foi uma seta maligna, que o diabo oprimia aquela mulher há 18 anos, e a Bíblia diz que ela não podia se endireitar, ela andava com a cabeça curvada, olhando para baixo. Mas quando Jesus chegou, ministrou uma palavra de liberdade, e disse para aquela mulher: tu estás livre, e ela creu naquela palavra. Você precisa crer nessa palavra que está sendo pregada. Talvez você viva escravizado pelas mentiras do diabo, pelos domínios do pecado. Talvez você viva encurvado para as coisas dessa vida, mas nessa noite Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E você que está assistindo esse vídeo, você será tocado pelo poder da palavra. Porque o nosso Deus é Deus de perto e é Deus de longe, e a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar, o ouvido dele não está gravado que não possa ouvir. Você que está ouvindo essa palavra, saiba que Jesus essa noite ministra uma palavra de liberdade para a sua vida, liberdade dessa enfermidade, dessa depressão, dessa crise, aonde essa doença estiver abatendo, aonde houver um problema, que a mão do Senhor alcance você essa noite, e que você seja verdadeiramente livre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus tocou naquela mulher e ela se endireitou e glorificava a Deus. Comece a glorificar a Deus aí onde você está, porque a palavra de liberdade já está sendo ministrada no teu coração. Em último lugar, Jesus veio para livrar o homem da morte eterna. No versículo 51, Jesus diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que ele tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus não estava falando da morte física, Jesus estava falando da morte eterna. A morte eterna é a eterna separação do homem de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 21, versículo 8, diz assim: eis que deixo para vocês escolherem o caminho da vida ou o caminho da morte.
Deus sempre deu ao homem o livre-arbítrio para ele escolher entre o caminho estreito e o caminho largo, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção ou da maldição. Mas o homem, por estar cego espiritualmente, tem seguido o caminho da morte. Existe jeito para a morte física, existe jeito para a morte espiritual, mas não existe jeito para a morte eterna. Por quê? Porque a morte eterna, como eu falei, é a eterna separação de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, que vai chegar um dia em que os homens estarão diante do trono branco, e haverá um grande julgamento. Diz a Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras, e deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Nesse julgamento não haverá absolvição, não haverá advogado, só haverá o juiz que vai decretar a sentença condenatória para aqueles que recusaram as verdades da palavra de Deus e preferiram as mentiras do diabo. Mas Jesus venceu a morte para que você pudesse ter vida eterna e escapar desse julgamento. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui nesse capítulo 20 de Apocalipse, versículo 15, se consuma a ira de Deus sobre toda a raça humana que rejeitou a verdade da palavra de Deus. Mas para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, há um escape. É Jesus Cristo, o escape que nos conduz à vida eterna. Está escrito, Jesus disse: na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, não entrará no juízo do trono branco, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Não é abundância de carro, abundância de dinheiro, abundância material, não. Tudo isso é bênção, consequência daquilo que Deus promete quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino. Ele abençoa materialmente, sim, mas essa não é a nossa finalidade. A nossa finalidade é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que possamos garantir a entrada nas mansões celestiais e gozar de vida eterna com aquele que morreu na cruz para nos libertar. Aleluia. Ah, meu irmão, não te afliges, não te perturbes. O Senhor diz na letra dessa canção que Ele é contigo, meu irmão. O Senhor é maravilhoso e o Senhor tem surpresas para você. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo
antes provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, e ao teu lado para te guiar. Pelos temores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, e ao teu lado para te guiar. Espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se pisares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que anda, e ao teu lado para te guiar. Aleluia. Eu quero nessa noite finalizar com uma oração por você que está em casa, precisando de liberdade. Talvez o teu coração esteja escravizado com alguma mentira. Talvez a tua mente esteja escravizado por alguma filosofia maligna. Talvez a tua vida esteja escravizado por alguma enfermidade. Mas dessa noite nós vamos orar e pedir ao Senhor Jesus que repreenda, para que você tenha liberdade. Soberano Deus e Pai, nesta noite nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada. A tua palavra é martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é verdade que liberta. A tua verdade, Senhor querido, nessa noite alcançará muitos corações. E eu te rogo em nome de Jesus Cristo, que aonde houver um crente assistindo,
esta pregação, essa palavra que não é minha, ela é tua, que ele possa sentir gozo e alegria no seu coração. Se tiver alguém escravizado pelos domínios do diabo, que seja liberto agora em nome de Jesus, que esteja liberto, Senhor, e saia e se levante desse sofá, dessa cama, dessa rede, glorificando o teu nome. Deus santo e Deus amado, no nome de Jesus Cristo, usa de misericórdia, Senhor, e traz liberdade ao teu povo, traz liberdade ao cativo, traz liberdade, Senhor, ao viciado, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.